Almas queridas, Jesus nos abençoe. Sempre fazemos os nossos estudos sem mencionar datas, mas hoje faço uma exceção. Estamos no dia 1 de dezembro de 2021 e eu quero agradecer a todos por este ano abençoado, falar da minha gratidão por sua companhia, sempre estimuladora, e desde já formular a todos vocês votos de um Natal rico de paz, rico de refazimento, com Jesus permeando este dia, este mês e todos os instantes deste mês tão evocativo. Feliz Natal! Tema de hoje, Marcos, capítulo 14, versículos 27 a 31. Pedro é avisado. Leio e comento com singeleza. E disse-lhes Jesus: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. O título: Pedro é avisado. Recordo que esta advertência do Mestre, este aviso aos discípulos, deu-se logo depois da Santa Ceia, da última Páscoa, da última ceia de Jesus com os seus 12 discípulos. Em seguida, terminada a ceia, Jesus os previne sobre o que se dará logo mais. Vamos refletir sobre isso.
quase todos nós, ou todos nós, conhecemos o brocardo popular. Quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é. E Jesus é, sem dúvida, o maior amigo nosso, o maior amigo da humanidade. Muitas vezes, em nossa inexperiência, damos à palavra amigo uma extensão que ela não tem. Damos à palavra amigo uma significação que ela não tem. À luz do Evangelho, amigo é outra coisa, diferente, muito diferente do que comumente pensamos. Em outra passagem bíblica, Jesus, conversando com os seus discípulos, diz-lhes: já não os chamareis de servos, chamar-vos-eis meus amigos, porque não há amor maior do que este, o daquele que dá a vida pela vida dos seus amigos. Amigo, à luz do Evangelho, do amor puro, do amor que transcende, é o irmão verdadeiro e dedicado, sem segundas intenções. E Jesus aqui dá uma prova inequívoca da sua amizade pelos discípulos e por todos nós. Existe também um outro dito popular. Eu ouvi isto muitas vezes dos meus pais, dos meus irmãos mais velhos, de alguns professores. Quantas vezes eu ouvi alguém dizendo para mim: eu bem que te avisei, né? Eu bem que te avisei. Porque os mais experientes, mais sábios, que já transitaram pelos caminhos que vamos transitando, cuidam de nós, tentam nos proteger, nos defender e nos previnem, nos avisam. Mais um pouco, achamos que não precisamos de conselho, de aviso, de orientação. E nos atrapalhamos com frequência por não acatarmos os avisos, os conselhos, as orientações dos mais sábios, dos mais experientes. E isto aconteceu com Pedro. E isto aconteceu com os 12 discípulos. E acontece conosco. Como vemos pelo texto, Jesus estava ciente de tudo. E previdente, antecipa-se e avisa, alerta a todos
todos, para que eles não fossem pegos ou pegos de surpresa. E à medida em que vamos amadurecendo no caminho da vida, vamos percebendo que Deus, que tudo sabe, sempre nos avisa do que está por vir, um acidente, uma enfermidade, uma desencarnação, um acontecimento qualquer. Deus nos avisa, mas distraídos, superestimando-nos, atribuindo-nos uma sabedoria que não temos, uma sapiência que não temos, não damos a devida atenção, o devido valor. Em vários versículos encontramos a palavra escândalo, não só nesse texto, mas em todo o Evangelho. E podemos traduzir escândalo de maneira livre, aberta. Digamos, nesta hora, que escândalo pode ser abandono. Digo-vos que me abandonareis, pode ser impacto, choque, surpresa, qualquer reação que nos tire da zona de conforto. Versículo 27, e disse-lhes Jesus: todos vós, sem exceção, todos vós, esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Esta costuma ser não é a única, uma das estratégias das sombras. Tenta ferir o líder, tenta ferir o pastor, porque se as sombras conseguirem atingir o líder, os liderados ficarão abalados, afetados, não conseguirão, muito provavelmente, administrar o caos que se estabelecerá. E Jesus adverte a todos em razão da sua amizade leal, sincera, devotada, porque sabia também que nenhum dos discípulos estava suficientemente preparado, estruturado para enfrentar o que estava por vir nas próximas horas. No versículo 28, mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Jesus anuncia a sua morte, porque para ressuscitar haveria necessidade, óbvio, dele morrer, usando a expressão usual, tradicional. E ele anuncia que vai ressurgir, ou seja, sou imortal, vão matar o corpo, mas o meu espírito não morrerá, porque espírito nenhum morre, e eu
No terceiro dia, ele dissera isso em outras oportunidades. No terceiro dia após a minha morte, eu vou reaparecer, eu vou me reapresentar. Na linguagem bíblica, eu vou ressuscitar. Olha que maravilha, olha que bênção. Sabemos por experiência pessoal que a perda de um ente querido através da morte ou da desencarnação é uma das dores mais doídas, talvez a mais doída de todas as dores. E Jesus vacina os discípulos a respeito do sentimento de perda, a respeito dos segurança que poderia minar o trabalho todo. Jesus diz: mas vão matar o corpo, mas como eu já os preveni, eu vou reaparecer, eu continuarei vivo. Olha que informação maravilhosa para eles e para nós. Sem a ressurreição, sem que o Cristo ressurgisse das cinzas sepulcrais, sem que ele reaparecesse, sem a demonstração inequívoca da imortalidade, o Evangelho estaria irremediavelmente comprometido. Qual a motivação para amarmos, para sermos bons, para nos melhorarmos, se com a morte tudo se acaba? Esta informação do Cristo, pois, é de vital importância para a causa do Evangelho e para a segurança e a tranquilidade dos discípulos, e para a nossa segurança e para a nossa tranquilidade. Mais tarde, o apóstolo Paulo escreveria: se o Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se o Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé, é imprestável a nossa fé, para nada serve. Fé num homem, numa causa que desapareceram com a morte. E Jesus ainda diz mais: viverei. E ele fecha o versículo 28 dizendo: irei adiante de vós para a Galileia. Aí ele diz também muitas coisas. Primeiro, depois de tudo, vão para a Galileia, não fiquem por aí perdidos, confusos, voltem para a Galileia, onde tudo começou. E mais, irei adiante de vós. Há uma frase que vai sendo modificada, felizmente, porque ela embute um preconceito. Antigamente se dizia: atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. E até o nosso Divaldo Franco usava isto, até o dia que Joana de Ângeles, numa conferência, ele achando que estava abafando, falou isso com pompa e circunstância, que atrás de um homem
há sempre uma grande mulher. E Joana, que estava ali, puxou-lhe a orelha carinhosamente e falou: mas Divaldo, até quando as mulheres estarão atrás dos homens? Diga, Divaldo, ao lado de um grande homem há sempre uma grande mulher. E eu estou dizendo isto publicamente, porque o Divaldo narrou isto publicamente, não é segredo. Assim, Jesus, irei adiante de vós, né? Ou seja, Jesus vai à frente para indicar o caminho, para iluminar o caminho, para tirar os obstáculos possíveis, facilitando a nossa marcha, porque pode não nos faltar boa vontade, mas nos falta experiência. Por vezes ficamos em dúvida sobre qual o rumo a seguir. Então Jesus, que é o caminho para a verdade e para a vida, vai adiante de nós. Neste caso, em se referindo a Jesus, não cabe dizer que ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo seguimos nós, ou que estamos seguindo ao lado de Jesus. Não temos evolução, não temos merecimento para estarmos do lado do Mestre. Mas, se estivermos atrás, no rumo que Ele nos sinaliza, estamos bem. E até hoje, em muitas culturas, o Mestre sempre vai à frente. E se assistirmos os filmes que contam a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, os filmes nos mostram o Cristo um tanto à frente e os discípulos atrás. Versículo 29. E disse-lhe Pedro, depois da advertência do Mestre: ainda que todos se escandalizem, fiquem chocados, impactados, fujam amedrontados, te abandonem, nunca, porém, eu. Pedro, verdade seja dita, amava Jesus. Amava muito Jesus. Mas Pedro, em que pese os 3 anos de convivência profunda, íntima, com o Mestre, o que é perfeitamente compreensível, não havia crescido espiritualmente o bastante, não havia amadurecido o bastante, mas ele não sabia disto. Ele imaginou, Pedro, que aqueles 3 anos com o Mestre lhe bastavam. Ele superestimou-se, imaginou saber tudo, poder tudo, imaginou ter amadurecido o suficiente. Por quê? Porque aqueles 3 anos foram sob as asas do Mestre. Ele passou esses 3 anos na companhia, na sombra de Jesus. Eu já fui criança, pré-adolescente, adolescente, e quando
eu estava perto dos meus pais, os meus medos desapareciam. Eu ficava valente, corajoso, não tinha receio de praticamente nada. Às vezes, sozinho, experimentava os meus medos infantis, compreensíveis, corria para perto da minha mãe. Naquela época, eu não sabia que os meus pais também tinham medos. Eu não sabia que também eles tinham inseguranças e eu pensava comigo que eles seriam capazes de me proteger. Um dia me vi longe da companhia deles e os medos voltaram, as dúvidas voltaram, as dificuldades voltaram, porque eles já não estavam mais por perto, me protegendo dos males do mundo e dos meus males internos. Foi o que aconteceu com Pedro. Enquanto ele estava na barra do vestido do mestre, ele estava bem. Mas quando ele se viu só, ele fraquejou. Ele não sabia disso. Jesus conhecia Pedro mais do que o próprio Pedro, a si mesmo. E isso acontece conosco. Jesus nos conhece muito mais do que nós nos conhecemos a nós mesmos. E Pedro, inocente, ingênuo, inexperiente, acabou pecando por presunção, dizendo: nunca, porém eu, os outros poderão se escandalizar. Ele se coloca até num patamar superior aos outros, se colocando como melhor que os outros, mais estruturados que os outros. E ao longo de todo o processo envolvendo a crucificação e morte, encontramos discípulos que tiveram até mais ousadia, mais coragem que o próprio Pedro, como é o caso de João, que estava no momento da crucificação. Versículo 30, e disse-lhe Jesus, como Pedro falou de si no versículo 27, Jesus se dirige a todos. No versículo 30, ele se dirige a Pedro, porque Pedro foi o único que disse: eu não, eu nunca. E aí Jesus conversa com Pedro: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Cantar do galo. 2 interpretações para ficarmos nisso. Jesus estava se referindo ao horário em que Pedro se comportaria como se comportou. E o cantar do galo pode também ter uma interpretação psicológica espiritual. Cantar do galo significando o despertar da consciência, o despertar para o compromisso, o despertar para a responsabilidade, o despertar para as dificuldades que adviriam. Ou seja, enquanto Pedro, você não acordar, e de novo minha mãe, de novo meu pai, de novo meus irmãos mais velhos, me advertindo: Isaías, acorda para a vida, acorda para a vida.
Enquanto o espírito não acorda para a vida, para a responsabilidade, para o compromisso, para a maturidade, para o trabalho, para a luta, enquanto ele não compreende o esquema da vida, ele pode negar a causa, ele pode então retroceder, ele pode desertar, ele pode desanimar, se abater, se deprimir, pode se revoltar. E este estado de insegurança pode nos acompanhar por décadas, por anos, por uma encarnação inteira, se não investirmos na autoconfiança, na autoafirmação, no compromisso com as tarefas que nos foram confiadas. Nem todos os discípulos desenvolvem maturidade, responsabilidade, compromisso nos primeiros anos e seguem com suas inquietações, com suas dúvidas, com suas incertezas por largos anos. Basta um aceno qualquer, uma dificuldade qualquer, um embaraço qualquer, e o discípulo já começa a pensar em ir ficando pelo caminho. É isto que o cantar do galo está nos dizendo. Tomara que antes da nossa desencarnação chegue a maturidade, o compromisso, a responsabilidade, o amor à causa, num volume tamanho que, haja o que houver, aconteça o que acontecer, venha o que vier, não recuemos diante de nada, nem mesmo diante da incompreensão, do abandono, da perseguição, do ódio, da doença e até mesmo da morte. No versículo 31, Pedro, inexperiente, ingênuo, inocente, não dando o devido valor à advertência do Cristo, porque Pedro sabia que aquele homem era o Cristo encarnado. No versículo 31, mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Pedro foi veemente, quando poderia ter feito um estacado, meditado e pensado. Escuta, o Cristo nos advertiu a todos, me advertiu de maneira particular, segunda vez. Preciso prestar atenção na advertência do Mestre. Será que eu sou mesmo capaz de fazer isso? Mas ele insiste nesta postura presunçosa, orgulhosa, vaidosa. E todos nós veremos nos estudos próximos o que aconteceu com Pedro. Ele diz no versículo 31, ainda que me seja necessário morrer contigo. E estudando para este momento, meditando para este momento, me veio esta frase da espiritualidade: para que alguém morra por uma causa, necessita antes ter vivido por esta causa.
Quem não vive por uma causa, não morre por esta causa. E no filme, o apóstolo Paulo, ele diz mais ou menos isso. Aquele que duvida não morre pela causa da qual duvida. Então, Pedro, em que pese o amor por Jesus, em que pese o amor pelo Evangelho, ele ainda não tinha vivido toda a sua vida num pleonasmo intencional pela causa do Evangelho. E ele, que não havia vivido pelo Evangelho, não estava preparado para morrer pelo Evangelho. Antes do morrer, vem o viver. Se queremos, pois, morrer por um filho, vivamos por este filho. Se queremos morrer pela causa espírita, vivamos pela causa espírita. Porque mais difícil do que morrer por uma causa é viver por uma causa. Porque morrer por uma causa pede alguns minutos. Dependendo da causa, mortes, perdemos a consciência em segundos. Acabou, morri pela causa. Agora, viver por uma causa nos pede uma vida toda. Se eu atingir os 80 anos, encarnado, tendo me tornado espírita aos 26 anos de idade, significa que eu terei vivido pela causa espírita 54 anos. Morrer pelo espiritismo, quando eu tinha 26 anos, 27, era fácil. Um tiro, uma facada, qualquer outra coisa, não quero aqui sugerir nada, não é difícil morrer. O difícil é viver por uma causa, porque você vai ter que comer um saco de sal de 60 quilos, com todas as dificuldades inerentes a uma causa nobre, como é a causa cristã, como é a causa cristã espírita. E Pedro, pois, não estava ainda em condição de dar a vida através da morte, porque ele não morrera para dar a vida pela causa do Evangelho. Mais tarde, envelhecido, depois do grandioso trabalho que Pedro realizou, agora sim, ele estava preparado para morrer pela causa do Evangelho, porque vivera pela causa do Evangelho. Então agora ele merecia morrer, porque morrer pela causa do Evangelho, pela causa espírita, é um prêmio, é um galardão, é um louvor, é uma láurea, é uma bênção, é uma honra. E só aqueles que foram fiéis, que perseveraram até o fim, durante a trajetória existencial, estes podem morrer pela causa que defenderam toda a vida, porque viveram com dignidade e morrerão com dignidade e ressurgirão para dar sequência a esta causa que é infinita. Amados, que Jesus nos abençoe, que possamos viver pelas causas nobres que nos foram confiadas, para que mais tarde, em chegando o momento da libertação,
possamos morrer como vivemos, fiéis, devotados, firmes, constantes, perseverantes. Gratidão.